Com muita alegria, com muita satisfação, podemos ministrar a você mais uma edição desse programa Momento de Santidade, um programa que visa proporcionar um momento de reflexão, uma tomada de posicionamento, mudança de rumos, de conceitos, de princípios, nada que venha ofender, que venha machucar, mas simplesmente fazer você pensar, refletir. Nós sempre partimos de um texto das Sagradas Escrituras, que é a base para toda a nossa reflexão, para todos os nossos comentários aqui. Hoje eu tenho o privilégio de poder estar aqui com o irmão Ariovaldo. O senhor Ariovaldo, na cidade, ele é juiz da terceira vara criminal, mas na igreja eu sempre digo que ele é servo, e é servo em todas as áreas, né? Está aqui para servir ao Senhor de uma forma magnífica. Ele tem tido um ministério exemplar dentro da igreja, dirige grupos, é diácono, enfim, ele está servindo ao Senhor de uma forma ativa, como convém a todo cristão. Eu quero deixar as boas-vindas, então, irmão Ariovaldo, e permitir que ele faça seu comentário inicial antes de prosseguirmos em relação ao nosso texto. Inicialmente, o meu agradecimento pelo convite. O prazer, a satisfação não é só sua não, pastor. O prazer é meu. Retornar não só a esse programa, mas a essa emissora, onde tem vínculos estreitos de amizade. E é sempre muito bom trazer uma opinião que possa ficar para que todos discutam, que todos exerçam o seu livre direito de pensar e de fazer. É um prazer estar com o senhor. Que bênção. Só para situar você, nós começamos no último programa falando sobre a questão familiar e falamos sobre a desintegração da família e usamos aqui alguma coisa de um projeto de lei chamado PL 122, que tem a ver com alguns direitos que se veicula em relação a uma mudança nas normas, nos costumes, nos padrões familiares. E eu gostaria que os amados que tivessem uma Bíblia pudessem apanhá-la nesse momento. E eu gostaria de ler um versículo da Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso de número 33, aonde diz que a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Eu repito a leitura: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Esse texto, senhor Ariovaldo, ele nos mostra dois tipos de família, dois tipos de casa. Uma casa onde a maldição do Senhor estava presente, e o texto ele é muito claro, ele diz que a maldição do Senhor habita na casa do perverso. O perverso é aquele que muda a lei de Deus, que transveste a lei de Deus. Então, a maldição do Senhor habita nessa casa. E a morada dos justos ele abençoa. Então, fala de dois tipos de casa. Uma casa abençoada e uma casa amaldiçoada. Mais ou menos parecido com aquilo que Jesus, em Mateus capítulo 7, a partir dos versículos 24, ou do 24 até o 27, ele fala de dois construtores que construíram dois tipos de casa, não é? Uma casa edificada sobre areia, onde o construtor não se preocupou com o fundamento, com aquilo que poderia vir de contrariedades. Então encheram, os rios subiram, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa caiu, sendo grande a sua ruína. O outro, porém, construiu sobre um sólido fundamento, diz o texto lá, Jesus explicando, e as contrariedades chegaram, os rios subiram, os ventos sopraram, que deram com força contra aquela casa, ela não caiu, porque ela havia sido edificada sobre a rocha. Então fala de uma casa que permaneceu e uma casa que caiu. Então tudo depende de como nós vamos construindo a nossa família, o casamento, quais os princípios que nós adotamos para que essa casa possa permanecer. Eu lembro muito, pastor, a respeito da existência de princípios na nossa vida, na nação, individual ou coletivamente nós precisamos de princípios. O nosso princípio básico hoje em sociedade é a Constituição Federal. A gente conversava em off aqui, né, sobre a questão da Constituição da República Federativa do Brasil. A gente falava um pouquinho sobre o artigo 1º, né? Isso. E o senhor me dizia que esse artigo 1º é o básico, é o fundamental, sobre onde toda a sociedade, vamos dizer assim,
seria construída, é isso? Eu entendo que sim. Todos os cidadãos do Brasil deveriam conhecer o texto e saber o que significa. Posso fazer a leitura, quem sabe? Pode, claro. Acho que seria interessante, né? O artigo 1º da nossa Constituição diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E aí vem os fundamentos, né? E eu acho que a grande dificuldade, e nem mesmo eu tinha consciência da amplitude, da profundidade disso, o que significa o Estado democrático, né, de direito. Talvez pudesse primeiro, antes de entrar na PL 122, né, falar um pouquinho sobre isso. Não é muito simples falar sobre direito constitucional, né, para uma sociedade que desconhece a lei. Uhum. Eu vejo que nós temos muitos comentários em várias áreas da vida e chegamos mesmo a discutir medicina. Uhum. Quando nós nunca soubemos pegar uma seringa e aplicar uma injeção. Uhum. Mas os comentários são muito amplos, né? E as pessoas se fazem de entendidas naquilo que realmente não conhecem. Uhum. Então, a Constituição do Brasil é a lei mais importante que nós temos. É a lei maior, como é chamada. E através dela, nós vamos dissecando os nossos direitos e deveres. Essa PL 122, um projeto de lei, um projeto até de alteração de várias leis, não é só de uma, até da Constituição mesmo. Ele tem a intenção de mudar até princípios de lei. Uhum. Claro que a lei federal, a Constituição Federal, tem uma base. E de onde vem essa base? A base para a formação da Constituição são os conceitos que a própria sociedade já adquiriu com o passar dos anos. Tivemos várias constituições, então foi sedimentando aquilo que era importante. O artigo 1º continua intacto na sua democracia. Nós somos um Estado democrático e nós vivemos de direito. Tudo aquilo que a sociedade vive precisa estar regulamentado por lei. Hoje se busca regulamentar o direito dos homossexuais. Eles entendem que há uma diferença. E essa lei vem buscar trazer igualdade. Vi alguns comentários a respeito dessa lei. O senhor chegou a dar uma olhada Cheguei, com atenção? Sim, Uhum. sim. Eu vejo flagrantes contradições constitucionais. Uhum. Primeiro porque quando se fala quando se fala de democracia, Uhum. nós entendemos que todos temos os mesmos direitos. E os mesmos deveres. Exatamente. Uhum. Todos temos o mesmo peso na hora de votar. Certo. Então, esse direito dos homossexuais, que eles estão postulando para que se crie a lei, Uhum. vamos admitir por hipótese que sejam 5 milhões de pessoas, Uhum. num país que tenha 200 milhões de habitantes. Uhum. Onde está a igualdade? Uhum. Para começar, 195 milhões, por hipótese, contra 5 milhões. Uhum. Então, um pouco disso vem da discriminação pela violência. E os estados maiores do país, a gente tem visto violências físicas contra essas pessoas. E contra isso todos somos contra. Não, devemos Ninguém ser, aceita exatamente. a violência física por causa Justo. de uma circunstância. Uhum. Mas não é essa violência física que se está buscando regulamentar. Primeiro, já está regulamentado. É crime. Sim. Toda É violência crime. física, Toda toda violência agressão, é crime. ela é criminalizada. Eu vi um artigo dentro desse projeto que me chamou muita atenção, se não me falha a memória, o artigo 4º ou o artigo 8º do projeto, que diz que qualquer manifestação pública deve ser aceita por eles, homossexuais. Então pergunto, toda a sociedade do mundo tem os seus princípios de lei, tem a sua conduta pessoal, a sua conduta privada, e sabe que a relação sexual entre marido e mulher é uma coisa sagrada. Isso é feito na frente de todo mundo? Não, sem dúvida que não. Em hipótese alguma. Lógico, né? Nenhuma sociedade admite. Sim. Toda sociedade contraria. Qual é a intenção do homossexual nesse instante? O que ele pensa? Ele não é pior do que os heterossexuais, mas também não é melhor. Uhum. Dentro da Constituição Federal somos todos iguais. Então, é preciso que essa igualdade seja entendida. Uhum. Eles
aqueles que atirarem contra a vida ou contra qualquer espécie de violência contra eles, já tem legislação prevendo a punição. Tá, então deixa eu ver se eu conseguir captar, se eu conseguir entender direito. Vamos dizer assim, eles teriam o direito de fazer a sua opção, ou de ter a sua opção, amparados pela lei. Vamos dizer assim, direitos iguais, sim, como qualquer cidadão, qualquer pessoa tem os seus direitos amparados pela Constituição. Perfeito. Qualquer pessoa pode ter, vamos dizer assim, em tese, a opção sexual que desejar. Mas isso não há proibição em lugar algum. Justo. Agora, me parece, e foi isso que eu tentei passar no programa passado, que, vamos dizer assim, quando nós, vamos dizer assim, mantivéssemos a nossa posição pautada pela Bíblia Sagrada, entendendo que uma relação abençoada é aquela relação entre um homem e uma mulher, como Deus estabeleceu, caso nós defendêssemos essa posição, vamos dizer assim, pelo que eu entendo, a nossa posição ela seria criminalizada, ou não? Pois é. Eu vejo uma contradição muito grande, muito flagrante, nesse texto que está nesse projeto de lei e o texto atual da Constituição que está em vigor. Sim. Porque ela diz que é livre o direito de crença religiosa. Certo. Eu estava procurando aqui no artigo 5, né, dos direitos. 5º. E isso é bem claro, né? Ninguém será privado, isso, né, de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Perfeito. Quer dizer, nós temos essa liberdade, né? Aí tem um outro aqui que me fala que nós temos o direito de comunicação. Ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, eu ou nós, como cristãos, nós teríamos o direito de manifestar a nossa opinião, a nossa posição, sem que a nossa posição fosse criminalizada. Não teríamos. Nós temos o direito e toda espécie de religião tem o seu mesmo direito em igualdade de condições. Isso é uma previsão legal, é uma previsão constitucional. Todos têm o direito. Como contrariar isso que já está na lei? Certo. O que, senhor Ariovaldo, isso talvez seria interessante a gente passar, nós temos pastores que assistem a esse programa, outras denominações, e o que chega para mim muitas vezes é aquela pergunta assim, muito bem, ainda ontem, num dos nossos reuniões de oração, entrou essa questão. Muito bem, nós defendemos a nossa posição, nós temos uma pregação, né, pautada pela Bíblia Sagrada, e caso essa lei seja aprovada, vamos dizer assim, depois a gente volta na questão da aprovação, caso ela seja aprovada, o que vai acontecer, por exemplo, conosco, nós pregadores, aqueles que têm a incumbência de anunciar a palavra, vamos dizer assim, caso ela seja aprovada.